Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Desde dezembro que estamos debatendo com frequência na página e aqui no canal sobre as reais intenções japonesas com o ataque a Pearl Harbor e a diversos outros alvos na Ásia e no Pacífico, no dia 7 de dezembro de 1941. O que os japoneses pretendiam com esse ataque? Havia realmente alguma possibilidade de saírem vitoriosos dessa aventura militar? No final de 1941, o Japão estava literalmente encurralado num beco sem saída. O país estava atolado até o pescoço numa guerra de atrito tremendamente custosa na Manchúria. E do outro lado do oceano, os Estados Unidos lideravam um boicote internacional contra todas as matérias-primas necessárias para o esforço de guerra japonês. Nessa época, mais de 70% de todo o petróleo consumido pelo Japão vinha dos Estados Unidos. Mas esse fornecimento foi completamente encerrado após o presidente Roosevelt ter autorizado o agravamento do boicote comercial. Em finais de 1941, o Japão não podia comprar minério de ferro para produzir aço para a construção das suas armas. Também não podia comprar petróleo para movimentar os seus navios, caminhões e blindados. A borracha, outra matéria-prima muito importante para o esforço de guerra japonês, também tinha sido proibida de ser vendida. Roosevelt fez um ultimato ao Japão. Ou abandonavam a China continental, ou o bloqueio continuaria indefinidamente. Mas o Japão, decidido a erguer-se como uma verdadeira potência militar no século XX, não aceitou o ultimato e decidiu que, se não podia comprar essas matérias-primas, então tomaria à força. Entre setembro e novembro de 1941, os japoneses elaboraram um plano de ataque tremendamente audacioso. Fariam um ataque simultâneo a múltiplos alvos na Ásia, no Pacífico e também em Pearl Harbor, a maior base aeronaval norte-americana na região. O objetivo dos japoneses era, à semelhança de um autêntico ataque samurai, atacar e destruir os seus inimigos num único e destruidor golpe. De uma só vez, os japoneses tensionavam destruir toda a frota norte-americana do Pacífico e, ao mesmo tempo, atacar e capturar as fontes das matérias-primas tão importantes para o Japão. Entre dezembro de 1941 e fevereiro de 1942, os japoneses venceram todas as batalhas nas quais lutaram. Mataram, feriram ou capturaram centenas de milhares de soldados britânicos e norte-americanos na Ásia e no Pacífico. Mas apesar de todas essas vitórias iniciais, os japoneses seriam realmente capazes de vencer essa guerra contra os Estados Unidos e o Reino Unido? A resposta é simples: não. Na melhor das hipóteses, mesmo que os japoneses tivessem destruído todos os porta-aviões, cruzadores e couraçados norte-americanos em Pearl Harbor, ou até mesmo se tivessem destruído os depósitos de combustível da ilha, isso só retardaria o avanço dos Estados Unidos em alguns meses. Da forma como as coisas correram, os Estados Unidos começaram a sua ofensiva contra o Japão em maio de 1942, na Batalha do Mar de Coral, apenas 5 meses após o ataque japonês a Pearl Harbor. Portanto, mesmo que os japoneses tivessem destruído grande parte da frota norte-americana no Pacífico, podemos imaginar um atraso de 6, 7 ou 8 meses nessa ofensiva.
o que daria ao Japão mais algum tempo para consolidar os seus domínios naquela vasta região. Nesse novo contexto histórico, os japoneses estariam ainda mais bem preparados para resistir a um ataque norte-americano, o que resultaria em baixas ainda mais pesadas para ambos os lados. Mas é inegável que todo o poderio industrial e militar dos Estados Unidos acabaria por prevalecer. Portanto, mesmo se considerarmos um cenário histórico alternativo como este, torna-se evidente que a guerra seria perdida pelos japoneses. A diferença é que a carnificina seria ainda maior do que já foi na realidade. No entanto, se nos mantivermos fiéis à história como realmente aconteceu, torna-se ainda mais evidente que os japoneses não teriam qualquer chance de vitória no longo prazo. O ataque japonês de dezembro de 1941 foi um ato de puro desespero. Para eles, ou era atacar ou era recuar, aceitando o seu estatuto forçado de potência de segunda categoria. Como diria o almirante Isoroku Yamamoto após o ataque a Pearl Harbor, temo que tudo o que conseguimos com esse ataque foi despertar um gigante adormecido.